150 metros abaixo da superfície, uma rocha de quartzo com 99,5% de sílica pura aguarda há milhões de anos. Acima dela, um caminhão posiciona 60 quilos de nitrato de amônio em furos de 11 metros. Em questão de segundos, essa rocha vira pó, e em 24 horas, esse pó vira vidro. Veja como mais de 700 toneladas de areia de sílica por dia se transformam em folhas de vidro de 81 por 81 centímetros, passando por temperaturas de 1.650 graus Celsius, mais altas que a lava vulcânica em erupção. A detonação acontece de madrugada. A equipe perfura a rocha a 11 metros de profundidade e posiciona as cargas. Cada uma leva 60 quilos de nitrato de amônio misturado com combustível, mais 2,5 quilos de um explosivo de alta potência para garantir a ignição. Depois da explosão, a poeira ainda está no ar quando as escavadeiras entram. Em poucas horas, milhares de toneladas de rocha fragmentada são carregadas em caminhões e enviadas à unidade de processamento. Ali começa a purificação. A areia bruta contém argilas, óxidos de ferro e matéria orgânica que precisam ser eliminados antes que o material entre em qualquer forno. Na unidade de processamento, a areia passa por tanques de lavagem com água aquecida a 70 graus Celsius. A agitação mecânica separa as partículas de argila, que são menos densas e ficam em suspensão, das partículas de sílica, que sedimentam. Esse processo dura entre 40 e 60 minutos por lote. Em seguida, a areia lavada segue para secadoras rotativas, onde é submetida a temperaturas entre 200 e 350 graus Celsius para eliminar toda a umidade residual. Qualquer teor de água acima de 0,5% compromete a fusão posterior, gerando bolhas internas no vidro. O material seco é então classificado por granulometria. Grãos entre 0,1 e 0,5 milímetros são os aceitos para a produção de vidro plano de alta transparência. Grãos fora dessa faixa são desviados para uso industrial de menor precisão. O produto aprovado é embalado em sacos de 1 té e despachado para a fábrica. A maior fábrica de vidro dos Estados Unidos recebe mais de 5.000 toneladas desse material por semana, armazenadas em silos com capacidade individual de 800 toneladas. O trabalho de um operador de silo é monitorar a umidade interna continuamente. Uma variação de 2% já exige recalibração da mistura. São mais de 700 toneladas processadas por dia nessa unidade, 6 dias por semana, o ano inteiro. A areia de sílica pura derrete a 110 graus Celsius. Esse número é alto demais para qualquer processo industrial economicamente viável. A solução existe há mais de 5.000 anos: adicionar carbonato de sódio à mistura. O carbonato de sódio reduz o ponto de fusão da sílica para a faixa de 1.000 a 1.100 graus Celsius, uma queda de mais de 600 graus. Mas aí surge um problema. O vidro resultante é solúvel em água. Para corrigir isso, entra o carbonato de cálcio, que estabiliza a estrutura molecular e torna o material impermeável. A proporção exata dessa mistura determina tudo. O vidro de janela padrão usa 73% de sílica, 14% de óxido de sódio e 9% de óxido de cálcio, com os 4% restantes divididos entre óxido de magnésio e alumínio. Uma variação de 1,5% na concentração de sódio já altera a viscosidade do vidro fundido o suficiente para gerar ondulações visíveis na folha final, o que significa rejeição do lote inteiro. Por isso, as balanças da mistura trabalham com tolerância de mais 0,2 kg para cada componente. Nenhuma adição é feita no olho. Tudo passa por dosadores automáticos calibrados diariamente. Com a fórmula acertada, os ingredientes entram num misturador de câmara dupla. Dentro dessa máquina, os materiais percorrem 2 eixos helicoidais rotativos que os movem de uma extremidade à outra em ciclos de 8 minutos. O objetivo é a homogeneidade total. Uma amostra de 100 gramas retirada de qualquer ponto da câmara deve ter a mesma composição percentual que o lote inteiro. Depois da mistura, um ingrediente adicional entra no processo: cacos de vidro reciclado, chamados de culhete na indústria. Esses fragmentos correspondem a até 30% da carga total do forno. A adição de culhete reduz a temperatura de fusão em aproximadamente 50 graus Celsius e acelera o processo em até 15%, porque o vidro já fundido anteriormente age como catalisador para a fusão dos minerais crus ao redor.
A mistura completa, areia, carbonato de sódio, carbonato de cálcio e culete, é então depositada em fornos a gás com temperatura de 1,650 graus Celsius. Para referência, a lava do vulcão Kilauea, no Havaí, sai a cerca de 1,170 graus Celsius. O forno de vidro é quase 500 graus mais quente. Os trabalhadores operam nesses ambientes usando trajes resistentes ao calor, com camadas refletivas de aluminizado, luvas de Kevlar de 5 milímetros de espessura e viseiras com filtro de radiação infravermelha grau 5. Mesmo com toda essa proteção, o tempo máximo de exposição direta ao forno é de 12 minutos contínuos antes de ser obrigatória uma pausa de resfriamento. O forno da fábrica tem 12 cadinhos. Cada cadinho aguenta até 270 kg de vidro fundido simultaneamente. Isso significa que em um único forno existem até 3.240 kg de vidro líquido a 1,650 graus Celsius a qualquer momento do dia. Cada cadinho pode conter uma cor diferente. O azul vem do óxido de cobalto, adicionado na proporção de 0,02% a 0,05% da massa total, menos de 100 gramas para cada 270 kg de vidro. O verde usa óxido de cromo na faixa de 0,1% a 0,3%. O âmbar usa óxido de ferro combinado com enxofre. A técnica de colorir vidro com óxidos metálicos existe há pelo menos 3.500 anos. Os egípcios já usavam óxido de cobre para produzir vidro azul turquesa por volta de 1500 AC. O que mudou desde então é a precisão da dosagem, de estimativas visuais para medições em gramas com espectrometria de cor no produto final. Depois de 24 horas dentro do forno a 1,650 graus Celsius, a mistura deixa de ter qualquer semelhança com areia. O material agora é uma massa viscosa incandescente que flui com a consistência aproximada de mel aquecido a 60 graus. Essa viscosidade específica é o que permite trabalhar o vidro. Líquido demais, ele não mantém forma. Espesso demais, não se espalha uniformemente. A janela de trabalho existe entre 1,050 e 1.200 graus Celsius. Abaixo disso, o vidro começa a solidificar de forma irregular. Durante as horas seguintes à fusão completa, o vidro permanece em repouso no forno. Esse período de espera tem uma função técnica precisa: permitir que os gases dissolvidos na mistura, principalmente dióxido de carbono liberado pelo carbonato de sódio durante a reação, escapem para a superfície. Uma bolha de ar de 0,5 milímetro de diâmetro presa no vidro reduz sua resistência à tração em até 40% naquele ponto. Por isso, o vidro fica em repouso por no mínimo 6 horas após a fusão completa antes de ser trabalhado. Quando os trabalhadores extraem o vidro fundido dos cadinhos, usam conchas de aço de tamanhos variados, que comportam entre 2 e 18 kg de material por vez. O vidro é transferido imediatamente para a mesa de trabalho. O tempo máximo entre a extração e o início do processamento é de 90 segundos. Depois disso, a temperatura cai abaixo de 1000 graus Celsius e a viscosidade aumenta a ponto de tornar a mistura inviável. Para criar uma única cor uniforme, até 5 conchas diferentes são despejadas na mesa ao mesmo tempo e misturadas manualmente com garfos de aço inoxidável. Essa etapa exige leitura visual constante da textura, mistura insuficiente gera listras de cor, mistura excessiva opacifica o material. Cada cadinho produz aproximadamente 25 placas em 24 horas, totalizando 300 placas por forno por dia. O processo float, inventado por Alasdair Pilkington em 1959 e patenteado em 1962, resolveu o maior problema histórico da produção de vidro plano: como obter uma superfície perfeitamente lisa sem polimento mecânico. Antes do processo float, o vidro plano era produzido por laminação entre rolos metálicos ou por estiramento vertical. Ambos os métodos deixavam marcas superficiais que exigiam polimento posterior, encarecendo o produto em até 60%. A solução de Pilkington foi física: o vidro fundido, despejado sobre uma camada de estanho líquido a 1,050 graus Celsius, flutua naturalmente porque sua densidade, 2,5 gramas/centímetro-cobro, é menor que a do estanho líquido, que é 6,5 gramas/centímetro-cobro. Ao flutuar, o vidro se espalha por gravidade, formando uma superfície plana, por definição, sem contato com nenhuma ferramenta. A espessura da folha é controlada pela velocidade de avanço: mais lento, mais espesso. O vidro de 4 milímetros avança a 6 metros por minuto. O de 2 milímetros avança a 14 metros por minuto.
A tolerância de espessura aceita é de mais 0,1 milímetro em toda a extensão da folha. O estanho líquido precisa ser mantido em atmosfera de nitrogênio e hidrogênio. Qualquer presença de oxigênio oxida o estanho e contamina a superfície inferior do vidro com manchas que não podem ser removidas. O planeta produz mais de 100 mil toneladas de vidro por dia. Só os Estados Unidos consomem entre 12 e 14 milhões de toneladas por ano, o equivalente ao peso de 140 porta-aviões da classe Nimitz. Para atender a essa demanda, as minas de sílica extraem quantidades que fazem a mineração de ouro parecer artesanal. A maior mina de areia de sílica do Brasil, no estado de Minas Gerais, produz 3 milhões de toneladas por ano, em operação contínua, 365 dias por ano. O vidro é, em volume, o quinto material de construção mais consumido no mundo, atrás apenas de concreto, aço, madeira e tijolo. E ao contrário dos outros 4, o vidro pode ser reciclado indefinidamente sem perda de qualidade. Uma garrafa reciclada vira uma garrafa nova com as mesmas propriedades ópticas e mecânicas da original. A taxa de reciclagem de vidro na Europa já supera 76%. No Brasil, está em torno de 47%, o que significa que mais de 500 mil toneladas de vidro brasileiro vão para aterros por ano, material que poderia reduzir em 15% o consumo de energia dos fornos se fosse reinserido como cullet. O vidro mais antigo produzido pelo ser humano que sobreviveu até hoje tem 3.500 anos e foi encontrado no Egito. Ainda é transparente. Nenhum plástico fabricado hoje vai durar 3.500 anos com as mesmas propriedades. Isso porque o vidro é quimicamente inerte, não reage com alimentos, não absorve odores, não libera compostos orgânicos voláteis. É o único material de embalagem alimentar que a FDA americana classifica como geralmente reconhecido como seguro, sem nenhuma ressalva. Depois de sair dos rolos de laminação, cada folha de vidro passa pelo forno de recozimento, um túnel aquecido a 550 graus Celsius na entrada e resfriado gradualmente até 70 graus na saída. Esse resfriamento controlado, que dura entre 20 e 90 minutos dependendo da espessura, elimina as tensões internas geradas durante a laminação. Um vidro resfriado bruscamente de 600 graus para a temperatura ambiente acumula tensões de até 100 megapascais na superfície, suficiente para fazer a folha rachar espontaneamente horas depois, sem nenhuma carga externa. Após o recozimento, as folhas seguem para a sala de corte. 2 operadores trabalham em pares com cortadores de carboneto de tungstênio que marcam a superfície com um risco de 0,1 milímetro de profundidade. A pressão aplicada é entre 3 e 5 kg-força. Menos que isso, o risco é superficial e a quebra é irregular. Mais que isso, o vidro racha na hora. O corte padrão gera placas de 81 por 81 centímetros. As aparas e rejeitos, cerca de 8% do material por lote, são separados, moídos e reinseridos como culé no próximo ciclo de fusão. Nenhum resíduo de vidro vai para aterro nessa fábrica. As placas aprovadas são embaladas em caixas de madeira com separadores de espuma de polietileno de 5 milímetros entre cada folha. Cada caixa comporta entre 20 e 50 placas, dependendo da espessura. O preço de venda no atacado do vidro float padrão de 4 milímetros gira em torno de R$ 25 a R$ 35 por metro quadrado. O vidro temperado, que passa por um ciclo de aquecimento a 620 graus e resfriamento brusco com jatos de ar, sai por R$ 80 a R$ 120 por metro quadrado, porque sua resistência ao impacto é 4 a 5 vezes maior que a do vidro recozido comum. De 60 kg de explosivo numa rocha a 150 metros de profundidade até uma folha de 81 por 81 centímetros com tolerância de mais meros 0,1 milímetro de espessura. Esse é o percurso de cada placa de vidro que sai dessa fábrica. São 700 toneladas de areia processadas por dia, 1,650 graus Celsius de temperatura de fusão e um processo de resfriamento que leva até 90 minutos para não rachar o que levou 24 horas para fundir. E mesmo assim, cerca de 8% de cada lote volta como fragmento para o forno seguinte. O vidro que não passou no corte vira matéria-prima do próximo. Qual outro processo industrial centenário vocês querem ver desmontado aqui no canal? Deixem o nome nos comentários. E se inscrevam com as notificações ativadas para não perder o próximo vídeo.